A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Agradecemos a todos os nossos queridos, amados irmãos ouvintes que nos acompanham todos esses anos através da rádio, do YouTube, e que Deus continue nos abençoando grandemente. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma noite de estudo, muita paz a todos. Muito bem, Marcos, vamos estudar sobre Na Hora da Crítica. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, através do seu WhatsApp, 999-327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando na hora da crítica. Salientamos a necessidade da moderação e equilíbrio antes os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assentadas contra nós. Sim, eu já vivi momentos assim, acredito que todos já passaram, de críticas, às vezes até infundadas, mas temos que ter o equilíbrio, psicológico, emocional ali para aguentar o tranco e não fazer nenhuma besteira. Junto de amigos quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas e não raro tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Normalmente as críticas causam isso, principalmente no espírito orgulhoso, Quando a pessoa é mais simples e humilde, ela ainda releva. Mas se tratando de um espírito um tanto endurecido, nossa, a revolta é tão grande. O azedume, o abatimento, porém, nada efetua de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurece situações ou complicam problemas. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso em nossas atividades a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, supesando fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide com rigorosa sinceridade. Então nós temos que praticamente sair, do nosso estado e observar-nos a nós mesmos com críticas. Será que eu estou sendo assim? Por isso ele utilizou de duras palavras. Isso é uma maneira de se corrigir, muito importante. Eu sempre gosto de dizer que normalmente os amigos, eles dão umas voltas, para te falar algumas verdades, enquanto aquele dito adversário não tem nada a perder, ele joga na sua cara, ele fala aquilo que ele pensa. E muitas vezes ele está correto.
Em muitos casos também são críticas infundadas. Então, quando elas não têm valor algum, que não faz sentido algum, que está totalmente adverso daquilo que você realmente vive, tem que entrar no ouvido e sair no outro. Isso não faz diferença, né? Qualquer crítica, seja qualquer setor, até na área da política, da religião, da sociedade de um modo geral, tem que ter fundamentos, né? Se ela não tem, não serve para nada, nem pessoal. Agora, se ela fez sentir, tem que meditar e ver até quando, né, você está realmente errado e que precisa mudar. Se o foro íntimo nos aponta falhas no nosso lado, tenhamos suficientemente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Uns 5 meses atrás, eu estava num comércio fazendo umas compras e uma moça também estava, e ela estava em dúvida com outra coisa, e eu acabei falando. E ela vira-se para mim rispidamente: olha, me dá licença, mas eu não te dirigi a palavra. Assim, de uma forma muito grosseira. No entanto, eu senti também que deveria não me envolver no assunto, porque não fazia parte, né, do diálogo. Mas imediatamente, olha, me perdoa de coração, eu juro que não foi minha intenção magoá-la. Eu queria apenas ajudá-la. Simplesmente isso, fica com Deus. Parece que a moça desmontou. Ela ficou num sem graça depois. Eu senti que ela queria me pedir desculpas, mas ao mesmo tempo eu senti que ela ficou envergonhada. Também não era minha intenção deixá-la assim. Apenas expliquei o motivo pelo qual eu me intercedi na conversa, estava ao lado e orientei, né? Ela resolveu o problema em determinados lugares que ela teria um apoio. Era uma pergunta que ela estava fazendo ao comerciante. E ela foi muito grossa, né, a me responder daquela forma. Certamente ela devia estar com alguns outros problemas, né? Mas talvez foi a minha maneira educada de respondê-la, né? E podia falar: nossa, você é muito sem educação, essa coisa toda. Não, pelo contrário, a senhora me perdoa, fundo do meu coração, porque não foi essa a minha intenção de magoá-la, queria apenas ajudá-la, mas me perdoa mais uma vez, fica com Deus. Isso parece que desmontou, né? Quebrou aquele nervosismo que ela estava provavelmente passando, e depois ela ficou sem graça. Mas é uma maneira de desmontar essas discussões, principalmente no trânsito brasileiro, que eu também já tive oportunidade uma vez de ter um diálogo com uma pessoa que veio para cima de mim com tudo. Eu estava um pouco apressado e passei por ele numa curva, acho que eu dei uma pressionada, eu não percebi. Ele partiu com o carro atrás do meu, até encostado do lado, apontando o dedo em riste, me xingando. Ô, meu amigo, me perdoa do coração, não foi minha intenção, eu estou com pressa, que eu estou indo para o hospital, tal, resolver um problema. Eu estava realmente levando uma pessoa. Aí a esposa dele: está vendo? Precisa ser tão ignorante com os outros? Aí ele balançou a cabeça: não, tudo bem. Quer dizer, então você diz uma outra pessoa sem entrar no mesmo clima dele de discussão. São situações que você tem que ter a tranquilidade, né, para não causar um grande dano. Por isso acontecem muitas mortes no trânsito, porque os dois, né, ficam ali, né, degradando. Começa mentalmente e depois parte para o ataque mesmo, verbal e físico. Então é uma maneira de conter. A educação é primordial. Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Mas de uma hora para outra. E nem sempre também você está naquela condição de tranquilidade também para manter essa postura, o que deveria fazer parte da nossa vida. Mas estamos distantes aí de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, né, que ouvia impropérios, desaforos, e o tempo todo estava ali, tranquilo, sereno. A gente não tem toda essa tranquilidade, mas quando possível, tente para evitar problemas graves. Entanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E embora a reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade,
da consciência no cumprimento de nossas obrigações. Olha, o Chico sempre dizia também o seguinte: graças a Deus que eu sou ofendido e não o ofensor. Porque vocês podem ter certeza do que eu vou dizer aqui agora. O ofensor, né? Aquela pessoa orgulhosa e que destrata os outros, pode ter certeza que num momento da vida vai vir uma dor, um arrependimento, sabe, de uma consciência pesada. Quando tudo passa, né, e descobre que a pessoa que ela ofendeu é um ser bacana, educado, que convive bem com todo mundo. Olha, eu acho que isso tem um peso enorme na vida das pessoas futuras. Então é muito pior para aquele que ofende do que o ofendido. O ofendido, com o passar do tempo, ele vai relevar aquilo e vai seguir em frente, mas o ofensor talvez guarde isso por muitos e muitos anos em sua mente. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Como Paulo de Tarso disse, né? O mal que me fazem não faz mal. O mal que me faz mal é aquele que eu faço. Esse sim, esse dói na alma, porque é uma dor moral, não é uma dor física, uma dor moral. O tempo conseguido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado ao serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por década, sem a mínima utilidade. Ventilamos temas e questões que não nos dizem respeito. Para conjurar essa perda inútil, reflitamos 3 conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam? A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é a criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa, contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros que nos sejam. O que os outros fazem? A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam, decertos que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho, e se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete e não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor nas decisões alheias que o próprio Criador deixa livre. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro, e nem de substituir a pedra britada por taipá de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas,
As substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspiramos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem das melhores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nós referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje uma queixa, amanhã um momento de azedume, cedo uma discussão temerária, mais tarde uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço, agora um comentário deprimente, depois um minuto de irritação e, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão acontece também assim. Reconhecer no obsidiado, seja ele quem for, um familiar doente, a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Equilibrar a palavra socorredora, dosando consolo e esclarecimento, brandura e energia. Não desconsiderar as necessidades do corpo antes os desbaratos da alma, conjugando os recursos da medicação e do passe, da higiene e da prece. Incluir o trabalho por agente curativo, de acordo com as possibilidades e forças do paciente. Abolir as sugestões de medo no trato com o obsesso, evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comuniquem no ambiente do enfermo, não há conta de verdugos, e sim na categoria de irmãos, credores de assistência e piedade. Impedir comentário em torno da conversação desequilibrada ou deprimente aos desencarnados infelizes. Policiar modos e frases que exteriorize, convencendo-se de que o obsidiado, não raro, representa só por si toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e direção, conquanto invisíveis aos olhos comuns. Evitar suscetibilidades perante supostas ofensas no clima familiar do obsidiado, entendendo que uma obsessão instalada em determinado ambiente assemelha-se, às vezes, a um quisto no corpo, deitando raízes em direções variadas. Compreender ao invés de emocionar-se. Abster-se de tabus e rituais, cujos efeitos nocivos permanecerão na mente do obsidiado depois da própria cura. Solicitar a cooperação de amigos esclarecidos que possam prestar auxílios ao doente. Controlar-se. Desinteressar-se com os sucessos da cura, tendo em mente que lhe cabe fazer o bem com discrição e humildade. Ensinar, mas igualmente exercer a caridade, observando que, em muitos casos, o obsidiado e os que lhe compõem a equipe doméstica são pessoas necessitadas até mesmo do alimento comum. Suprimir, quando possível, os elementos que recordem tristeza ou desânimo, aflição ou tensão no trabalho que realiza. Não atribuir a si os resultados encorajadores do tratamento, menosprezando a ação oculta e providencial dos bons espíritos. Educar o obsidiado nos princípios espíritas, encaminhando-o a um templo doutrinário em que possa assinalar as lições lógicas e simples do espiritismo. Socorrer sem exigir. Amparar o companheiro necessitado sem propósito de censura, ainda mesmo que surjam motivos aparentes que o induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsidiados sem ferir ou condenar nenhum. Por longos e tortuosos caminhos, temos procurado a integração com Deus. Existências múltiplas atravessamos, forças enormes despendemos.
Julgávamos que estivesse nele a egolatria dos tiranos coroados, e inventamos processo de adoração com que lhe granjeássemos a simpatia. Supunhamos homenagear-lhes a grandeza com o falso dos ritos exteriores, erigirmos palácios em que ofertássemos o ouro, a púrpura, em forma de louvor. Acreditávamos que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas pelo freio da violência, e não hesitávamos em criar sistemas religiosos de opressão, com que dobrasse a serviço de quantos não pensassem pela nossa cabeça. Admitíamos, fosse ele ávido de honrarias, e não vacilávamos consagrar-lhes sacrifícios sanguinolentos à frente de símbolos com que mentalizávamos a presença. Compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações, e nem pompas, nem vítimas, nem holocaustos, e sim um coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Por esse motivo, o mestre, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se em ensinar-nos a união com Deus acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, ao amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as providências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações, e a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção, e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde, por filhos bem-amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos uns dos outros. É por isso que em todos os países, em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa com a caridade primeiro. Do cultivo da crença raciocinada no santuário da inteligência nascem os frutos substanciosos da certeza no porvir. A vontade de realizar o bem surgem todos os empreendimentos duradouros no mundo. Do esforço disciplinado e incessante, nenhuma construção pode prescindir para permanecer equilibrada na sua atividade específica. Dos sinais vivos e puros da fraternidade no próprio semblante, ninguém pode fugir, se deseja alcançar a alegria real. Da busca criteriosa do conhecimento, promana a atualização e a competência do trabalhador. Da utilização da hora presente em movimento digno, decorrem a segurança e a tranquilidade merecida nas horas próximas. Da hierarquia de valores, sustentada pelas leis eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se. Da fixação do mal no leito da estrada, derivam-se todas as frustrações e todas as dores que perturbam a marcha do caminheiro. A vida constitui encadeamento lógico de manifestações. Encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades, com a influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se cada criatura procede e depende de outras criaturas. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Lições da morte. Você partiu num dia de primavera. O sol gargalhava raios de luz e as flores portavam coloridos vestidos de veludo e seda. Era feriado e a notícia me chegou, atingindo-me em cheio o coração. Senti como se um punhal se cravasse em meu peito e dilacerasse o órgão cardíaco. Por alguns instantes, sequer consegui algo balbuciar. O impacto da morte súbita, o acidente brutal, eram tantas informações chegando aos atropelos que meu cérebro parecia desejar concatenar ideias sem conseguir de imediato.
Na sequência foram as providências, e tantas eram para serem diligenciadas. Esteio dos familiares, fiz-me fortaleza moral, enquanto ansiava por derramar lágrimas, chorar intensamente. Apenas isso. Sim, eu sabia da vida que não morre, da imortalidade do espírito, da vida do mais além. Contudo, a rapidez com que tudo aconteceu me surpreendeu. Em verdade é assim. Nunca aguardamos que a morte nos venha bater a porta. E, no entanto, nada há de mais preciso. Receber os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, providenciar flores, o sepultamento. Tudo me foi tomando as horas. Mas então parei. E quando parei, eu ouvi a passarada orquestrando uma sinfonia. Indaguei-me como podia haver tanta alegria lá fora, se meu coração estava tão triste. Cheguei à janela e observei o quadro de tantos outros dias. O jardim exalava perfumes. O vento bailava entre a ramagem dos arbustos. A passarada brincava. Um beija-flor, em seu espetacular voo, visitou uma e outra flor. Pareceu pairar no ar como em êxtase. Sim, eu sofria. Mas Deus continuava a derramar as suas bênçãos pela terra. Pensei em quantos, como eu, sofriam a perda física de um amor. Pensei em tantos outros que, entre risos e emoção, recebiam um novo ser entre seus braços. Vida, morte, renascimento. E então aprendi a primeira lição da morte. A orquestra da vida não para de tocar, porque um músico se vai. O concerto prossegue. E prossegue porque a vida se renova incessantemente. Enquanto penso, escrevo e falo, quantas transformações ocorrem em mim. Células morrem, são repostas. E eu continuo a trabalhar, a agir, a amar. Segunda lição da morte. O amor não morre quando o amado transpõe o portal da morte. O amor é imortal e acompanha o amado em sua peregrinação pela espiritualidade. Então, orei. Orei por mim, pelos que ficamos abraçados à pauta da saudade, por você que alçava voo para espaços mais amplos. E aprendi a terceira lição. A oração nos une onde quer que nos encontremos. Ela estabelece a ligação entre as almas, a comunhão entre os espíritos. E além disso, dulcifica a imensa saudade, acarinha a face da esperança do reencontro. Reencontro breve, nas asas do sonho, ou um pouco depois, quando eu também transpuser a aduana da morte e adentrar pelos portões da vida maior. Por isso digo, até breve, amor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos e irmãs, elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre de amor. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade grandiosa de estarmos juntos estudando o seu Evangelho, porque as suas máximas consolam a todas as pessoas sintonizadas com a nossa emissora. Pedimos que as bênçãos sejam também estendidas aos familiares, amigos e a nós que nos encontramos atrás dos microfones. Que tenhamos uma noite de paz, de descanso mais tarde, para recarregarmos as energias gastas e estarmos dispostos pela manhã para um novo dia de trabalho. Em seu nome, Senhor, em nome de Espíritos superiores que nos acolhem e nos amparam, damos-te graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais a oportunidade de trabalho na Seara do Cristo. Possamos, meus irmãos, caminhar com esse ensinamento por onde quer que transitemos. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a Rádio 87,9, Rádio Clube FM,
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.